Olá, meus amigos, boa tarde, namastê. Que alegria enorme estar aqui com vocês hoje, dando início ao curso Jornada da Alma, nosso programa educacional para 2021. Nós tivemos 2 sessões iniciais, preparatórias, porque muitas das pessoas que se inscreveram no curso, algumas já tinham algum conhecimento dos métodos orientais, tibetanos, de estudo, de espiritualidade, e outros não tinham. Então, nós tentamos, nesses 2 cursos introdutórios, o primeiro apresentado por Tiago Cajaíba, e o segundo apresentado pela doutora Fátima Almeida, dar, assim, já algumas indicações das metodologias que são diferenciadas de estudo e preparação, mas o curso efetivamente começa hoje, nesse dia maravilhoso, e nós estamos com a turma completa, fechada, e esperamos que a gente possa seguir juntos até novembro, e crescendo juntos, aprendendo juntos e meditando juntos. Então, para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, meu nome é Tânia Belfort, e é um prazer muito grande estar aqui na qualidade também de aprendiz com vocês, compartilhando esse curso. Esse texto que eu vou ler para vocês durante todos os módulos faz parte da metodologia budista. Eles usam essa metodologia como uma forma de não contaminar o Dharma, o ensinamento sagrado, com qualquer pensamento pessoal ou sentimento pessoal de quem está transmitindo. O interessante é que o professor David Hopper é o autor desse livro maravilhoso e desse texto, e ele mesmo leu o texto que ele escreveu para dar um exemplo aos discípulos dele como a coisa deve ser feita. Então, nós seguimos esse padrão internacional no Memorial Federation, porque nós temos todo o interesse em preservar o Dharma, os ensinamentos sagrados de Buda e todos os seus discípulos e mestres ascensionados, para que atravesse mais 1 milênio, 2 milênios, toda a era de Aquário que vem pela frente, não é? E usando essas novas tecnologias. Então, eu irei ler o texto, depois nós teremos um intervalo de 10 minutos, seguido de meditação. Então, fiquem à vontade, aproveitem, vejam se vocês querem tomar algumas anotações. Nós estamos mandando handouts ou anexos com alguns detalhes importantes para vocês, alguns gráficos. E então, vamos dar início à nossa primeira transmissão oral do curso Jornada da Alma. Então, vamos rever quais são os principais objetivos desse curso Jornada da Alma. É o primeiro módulo oficial e alguns dos tópicos a serem apresentados durante o decorrer do curso são: obter uma visão geral da evolução da alma e do caminho espiritual. Compreender como você funciona, isto é, os veículos mental, emocional e físico-etérico, com alguns detalhes. Trabalhar com a consciência através da meditação e como observador. Explorar o mundo externo e o mundo interno do eu inferior e também do eu superior. Aprender a trabalhar como observador mental e como construir formas de pensamento e uso correto da mente. Esse ensinamento lhe trará para você algumas influências subjetivas na sua vida, tais como a possibilidade de compreender, ter uma visão sintetizada do que é o plano divino, entender sobre o grupo de servidores mundiais que foi criado pelo mestre tibetano Djalku no século passado e seu propósito para manifestá-lo no mundo. Prover ferramentas e técnicas para a superação dos problemas oriundos da mente
e dos sentimentos. Discutir o processo de purificação e como remover os obstáculos e obstruções da consciência. Perceber que a meditação é a ferramenta básica para o processo de integração da personalidade com a alma e realizar a importância de estabelecer um modelo para a sua prática espiritual diária, a partir já desse momento que você inicia sua jornada espiritual, sendo devidamente orientada por um professor do Moria Federation. Vamos falar agora sobre a evolução da alma. O que se trata essa evolução da consciência? A palavra alma é quase que sinônima de consciência. É um conceito importante que vocês aprendam desde já, porque no Ocidente nós entendemos a alma de uma forma diferente, como sendo algo que a gente acessa fora de nós e após a morte. Nos conceitos das religiões e das tradições orientais, a alma é a consciência, é você ter a percepção pura de quem você é, do que você está fazendo aqui e outros aspectos. Então vamos ver um pouco desse histórico. Aproximadamente 18 milhões de anos atrás, a jornada da alma começou através de um processo chamado de individualização, quando o homem tornou-se uma entidade racional e consciente. Esse processo foi decorrente da penetração de uma chama mental, também conhecida como mônada, que propiciou ao homem a capacidade de pensar. No começo, essa chama permitiu que o homem adquirisse o primeiro sentido do eu separado. E assim, ele existiu durante inúmeras vidas somente com essa percepção, sem qualquer propósito em particular, exceto buscar adquirir experiência, bem como uma medida de compreensão sobre quem ou o que ele era. Essa chama da mente inicialmente conduziu o instinto humano ao trabalho com a forma material ou com as variadas substâncias. Até então, a mente do homem não era espiritualmente desenvolvida e ele apenas tinha apetites físicos. Era considerado um animal homem. Ao longo dos éons, os humanos evoluíram a partir dessa existência física e emocional, chegando até os dias de hoje. Ainda estamos com as emoções presentes, entretanto, nossas mentes progrediram até atingir a capacidade de integrar os aspectos superiores da sua natureza com a alma. Finalmente, aconteceu a realização do que chamamos espírito puro, conhecido nos ensinamentos do Oriente como a mônada. A jornada da alma trata desse processo de integração completo, também conhecido em latim como religare, com esse espírito puro, com essa plena consciência. E, eventualmente, num futuro por vir, o homem se tornará um mestre de sabedoria. Todo esse processo, que é desenvolvido ao longo de longos e longos éons, é conhecido como o caminho da libertação da matéria, ou o retorno à casa do Pai, não é? Que acontece com todos os seres vivos conscientes. A partir dessa compreensão superior, o caminho da libertação trata da vida do espírito que busca libertar a si mesmo da influência das substâncias. Seu corpo é constituído das 4 substâncias, dos 4 elementos, mas eventualmente ele também se desfaz de tudo isso e mantém apenas a sua essência, a consciência ou a alma.
E existe também uma outra discussão paralela sobre o conceito de liberdade. Geralmente, no ponto de vista do aspirante ou discípulo, trata-se de um caminho que você eventualmente irá escolher para despertar e tornar-se consciente dos seus pensamentos, sentimentos e ações, abdicando os impulsos e influências dos planos inferiores. Também consiste em uma discussão sobre a interação da energia com a matéria. Dessa forma, ao trilhar o caminho, em última instância, você se tornará plenamente consciente da sua alma e co-criador do plano divino na Terra. E é isso que nós esperamos que vocês consigam alcançar ao final desse curso, terem consciência plena da sua divindade e como que você pode ajudar na co-criação de um novo modelo civilizatório para o planeta Terra. Disse Winston Churchill, uma certa feita: eu sou meu próprio mistério, envolvido em um enigma, circundado pela ilusão. A seguir, vamos falar sobre a definição da alma, que é muito importante no contexto desse curso. O professor David Hopper define a alma como sendo uma intermediária, o agente do nosso espírito puro, ou mônada. Reside entre a mônada e os planos inferiores, que intermedia e relaciona-os conjuntamente. Nós podemos parar, talvez dar uma olhada no gráfico que vocês têm em mãos, a constituição humana, e perceber que existem vários planos, como se fosse uma escadinha, 49 planos, e a alma tem que percorrer toda essa jornada, subir essa escada, até tornar-se um ser completamente iluminado, um mestre de sabedoria, um ser desperto. E é sobre essa jornada que nós vamos falar em detalhes durante esse curso. Ela também se estende para os planos inferiores desse gráfico, constituição humana, ou seja, os veículos físico-etérico, emocional astral e o mental inferior. Esses três juntos são conhecidos como personalidade trina. Eles possuem uma correspondência superior, que é chamada tríade espiritual, e consiste de três nomes aqui em sânscrito: Atma, Buddhi e Manas. Mas no seu devido momento também explicaremos o que esses nomes significam. Nosso espírito puro, mônada, que é essa chama divina, representa o ápice, você retomá-la, retorná-la, que é compreender exatamente quem você é. Então, o ápice da experiência humana é porque reflete a chama da divindade dentro de nós. E a alma tem uma conexão com essa mônada através do plano mental superior. Então, quando nós atingimos aqueles altos degraus dessa nossa caminhada. Antes, entretanto, desse processo ocorrer, nós temos a integração da alma, ou seja, temos que passar por essa etapa que nós vamos passar esse ano, que é conhecida como a integração da personalidade trina, que se sente separada do universo. Todos nós achamos que somos separados da natureza, somos separados do universo, das galáxias, das estrelas, somos separados uns dos outros. Então, todo esse conceito é ilusório e nós vamos ter que rever esses conceitos e adquirir novos conceitos e, a partir daí, mudar a visão de quem nós somos. Entretanto, antes de atingir a integração da alma, nós temos que desenvolver essa personalidade separada. Temos que compreender a sua existência subjetiva e mudar o nosso conceito para que ela se torne uma personalidade integrada, ao invés de separada. A personalidade separada, ela existe nos planos mental inferior, emocional e físico. Mental, emocional e físico.
ela tem uma existência física que é subjetiva. Nós achamos que temos nosso corpo. Ou seja, cheio de formas de pensamento e sentimentos, interagindo com a densidade da matéria através dos seus 5 sentidos. Ela aprende, ganha experiência e adquire sabedoria ao longo de muitas vidas. Ela mantém relacionamentos com outros através do trabalho, família, conexões amorosas, encontros pessoais e impessoais. Então, a palavra separada significa que a mente e a consciência são coisas distintas da experiência direta do que nós conhecemos como espírito puro. Qual a função e propósito da alma em evolução? Então, já está claro que nossa alma existe e ela está em fase de evolução. O curso, a ideia do curso é que vocês tomem consciência que nós estamos viajando no espaço, no tempo-espaço cósmico. Compreender a função e o propósito da alma é da maior importância. E temos que parar agora e fazer a seguinte pergunta: qual é o meu propósito superior? Você conhece? Ou já fez essa pergunta antes? Você sabe qual é o seu propósito superior? O professor David compartilhou com a gente que quando ele fez pela primeira vez essa pergunta a si mesmo, ele sentiu que ele estava se deparando com um elefante na frente dele. Algo assim imenso, muito difícil de compreender, de descrever. Mas, aos poucos, ele foi entendendo o propósito da alma e vendo como esse processo significa estar intimamente conectado com a vida. Mas não somente com a vida em si, preocupado com os aspectos materiais. Como é que nós podemos estar intimamente conectados com o propósito da nossa alma? Qual é o propósito da alma? Em primeiro lugar, o mais importante é saber que o propósito da alma é evoluir sua consciência até atingir a unidade, ou unir-se com a mônada. Somos lembrados de que nosso puro espírito, ou mônada, está tendo uma experiência humana através da personalidade imersa na matéria. A alma age como intermediária entre esse espírito superior e com a matéria inferior. Durante muitas vidas, a alma adquiriu numerosas experiências através da sua reflexão inferior da personalidade, como falamos antes. Mas agora ela busca integrar-se e unir-se com sua reflexão superior. O propósito da alma, em última instância, é substituir a expressão densa, inferior da personalidade, trina, pelas energias superiores da alma e mais tarde alcançar outras ainda mais superiores nessa etapa que nós chamamos tríade espiritual. Com o decorrer do caminho espiritual, será revelado para o buscador espiritual que seu propósito maior é estar desperto. Então, a coisa mais importante da nossa caminhada é estar desperto. Despertar para quem você realmente é. Despertar para a sua verdadeira identidade e então, ter uma outra visão da realidade da vida, como ela se processa. Então, uma vez que ele se torna consciente da natureza das forças e energias que estão presentes nos seus veículos físico, emocional e mental, então ele vai ter condições, sim, de unir-se com a alma. Para realizar isso, ele precisa se conectar e fundir sua personalidade trina com a alma e tornar-se uno a nível de consciência. Então, isso pode parecer uma proposta super-humana, mas não, é viável, é factível e nós vamos conseguir atingir esse ponto.
Durante o processo, o buscador precisa aprender a liberar suas tendências inferiores e permitir que a alma demonstre para ele que, uma vez que ela esteja integrada, que ele pode se tornar um servidor e participar conscientemente da evolução da humanidade. Então, esse é um momento muito propício que estamos vivendo essa pandemia, de estarmos aqui buscando compreender melhor como podemos interagir e contribuir para a humanidade a fim que ela desenvolva seus novos propósitos enquanto espécie humana. Precisamos passar por um processo de purificação. O buscador espiritual deve abraçar completamente o caminho até tornar-se o próprio caminho. Ele está aprendendo uma nova forma de ser, pensando e sentindo, até chegar a compreender que o conhecimento pode ser acessado diretamente. Ele aprende a manter sua mente unifocada, enquanto que diretamente se conecta com a alma. E a melhor forma de realizar esse processo, ou essa experiência direta, é através da meditação. Através da meditação e do estudo espiritual, da chamada sabedoria dos antigos, conforme os ensinamentos transmitidos por Helena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey, Torkon Sahidarian, Helena e Nicholas Hurrish, Patanjali e muitos outros, você perceberá na qualidade de buscador espiritual que possui as faculdades que estão despertando a todo momento dentro de você. Você perceberá as mudanças que irão ocorrer paulatinamente, como um aumento do seu discernimento, da sua discriminação, do pensamento. Com elas, você então poderá perceber qual é o maior ou qual é o seu propósito real e mais importante na sua vida. Ao longo do tempo, ficará evidente que existe um processo evolucionário, um plano de mudanças, e que você está começando a aprender a ser uma parte dele conscientemente. Uma vez que esteja conectado com sua alma, terá condições de realizar vários serviços de forma natural. Vamos agora falar um pouco sobre o plano divino, sobre a hierarquia, o que é a hierarquia, o plano, quem são os guardiões do plano e qual o papel da humanidade nesse plano divino, como que nós podemos participar efetivamente desse plano divino. Os ensinamentos da sabedoria dos antigos apresentam a compreensão de que a inspiração divina provém de fontes solares e cósmicas. Essa inspiração é um tipo de conhecimento e trata-se da energia que flui para o que chamamos de plano divino. O plano, na realidade, é um blueprint ou a forma da energia expressando luz, amor e vontade de fazer o bem para o mundo como um todo. Na sua manifestação mais básica, é uma forma de pensamento que expressa os 3 principais aspectos da divindade trabalhando na humanidade, ou seja, vontade, amor e sabedoria, inteligência ativa, que são conectados com 3 centros planetários. Agora, quem dirige esse plano para a humanidade? Essa é uma boa pergunta. Ele é guiado por um grupo de almas avançadas ou mestres ascensionados, que, como nós, já sofreram enquanto encarnados e eventualmente atingiram a liberação do plano físico e do ciclo de renascimento. Eles são conhecidos como hierarquia e atuam como guardiões do plano de Deus que está sendo implementado na Terra. O Cristo e o Buda fazem parte da hierarquia, que inclui também outros numerosos membros,
como mestres sábios, místicos e santos, que estão presentes em todas as culturas, religiões e crenças ao longo das eras. A hierarquia, os membros da hierarquia, na função de guardiões do plano, ela desenha esse blueprint para a evolução planetária. E pessoal também, transmitindo para os buscadores espirituais através dos chamados imprints, que são impressões telepáticas que nós recebemos, a maioria das vezes, durante as meditações ou quando estamos refletindo. Em todas as culturas ao redor do mundo, os buscadores espirituais, principalmente aqueles que fazem parte do novo grupo de servidores mundiais, eles interpretam o plano através das suas inúmeras profissões, praticando os valores superiores, como a boa vontade, a cooperação, a inofensividade, através dos pensamentos e ações. Muito embora eles não são impostos, nunca. Eles percebem, esses seres de boa vontade, esses homens da boa vontade, esses colaboradores e buscadores espirituais, percebem que precisamos estar conectados conscientemente como parte do nosso próprio processo evolutivo e processo evolutivo da humanidade. Eventualmente, a força da boa vontade será a expressão básica necessária para a prática das relações humanas corretas em todas as tratativas humanas. Isso sim irá assegurar a ordem mundial, mantida através da cooperação e não imposta por qualquer autoridade local ou influenciada por um sonho utópico. E o que são essas relações humanas corretas que a gente ouve falar por aí? No livro Externalização da Hierarquia, o mestre tibetano dá essa definição. Relações humanas corretas não envolvem simplesmente a boa vontade, pois é um produto ou resultado da boa vontade e instigador das mudanças construtivas entre os indivíduos, comunidades e nações. Fecha aspas. Em resumo, combinando dessa forma o coração e a mente, alcançamos a maior expressão do plano no atual estágio de evolução que nos encontramos. Então, vamos falar um pouco agora sobre a influência dos 7 raios na evolução da alma. De onde vêm esses 7 raios? Do arco-íris, obviamente, do Sol, que é uma luz branca, é uma estrela que comanda todo o sistema solar, o segundo sistema solar, e prisma através de suas 7 cores. Qual a influência que esses raios têm na evolução da alma? Vamos ver um pouco sobre isso. Considerando os 3 centros planetários que foram mencionados anteriormente, onde nós temos a atuação de Budas superiores, chamados Budas de aspecto, eles indicam os 7 raios que contribuem para a evolução humana e planetária. Esse curso não é sobre os raios, mas são mencionados apenas para você ter uma ideia sobre sua influência. Nosso propósito nesse momento é simplesmente ter um conhecimento ligeiro, rápido, sobre os 7 raios, mas que, entretanto, são significativos, pois eles constituem um dos fatores mais condicionantes que influenciam a evolução da sua alma, em consonância com as influências da hierarquia e do plano. Em resumo, os 7 raios demonstram 7 tipos e qualidades de força, e cada um tem suas propriedades específicas, seus atributos que afetam e condicionam cada forma, desde o indivíduo, como o grupo,
e, obviamente, toda a humanidade e todos os reinos da natureza. O primeiro raio é conhecido como vontade e poder. O segundo raio, amor e sabedoria. O terceiro raio, inteligência ativa. O quarto raio, harmonia através do conflito. Quinto raio, ciência e tecnologia, o conhecimento concreto propriamente dito. O sexto raio, devoção, idealismo. E o sétimo raio, ordem e cerimonial. Bom, agora vamos ter aqui um momento aqui de descontração e ver esse desenho engraçado que o professor Hopper compartilha com a gente. O cachorrinho diz: meu Deus, eu sou apenas um daqueles cachorrinhos bobos. Qual o problema desse cachorro? Esse cachorro tem um problema que ele ainda não aprendeu a discernir o seu verdadeiro eu. Ele acha que é um cachorro bobo. Mas quando nós assumimos nossa personalidade, eu sou fulano de tal, nós também estamos, de certa forma, sendo, não é? Por analogia, tendo uma atitude similar a esse cachorrinho vendo sua miragem no espelho refletida. Então, já sabemos que precisamos rever tudo e precisamos nos preparar para essa caminhada. E hoje já começamos em 2 aulas anteriores, se preparando para a caminhada, mas vamos ver agora as recomendações do professor David Hopper. Quais são as 3 coisas principais que vamos ter que fazer ao longo desse ano? Primeiro, mudar nossa consciência, a forma de ver o mundo. Depois, desenvolver nossos valores espirituais. E, finalmente, a mudança de paradigmas. Do que isso quer a ver? Né? O que isso tem a ver? O trabalho espiritual de como transformar a consciência foi realizado muito tempo atrás pelos mestres, principalmente por Buda e por Cristo, entre outros. Eles fizeram com que o caminho da liberação tornasse mais fácil para atingirmos esse estado de consciência, na medida em que pressionaram através de limitações impostas aos seres humanos em suas próprias consciências, resultando numa visão maior do que é o caminho e quem somos na realidade como seres humanos. Ou seja, não somos apenas humanos, somos também divinos e temos que ter consciência dessa nossa dualidade maior que nos enriquece tanto o conceito de quem nós somos. Talvez os maiores legados desses mestres estão relacionados com os valores espirituais. O segundo aspecto aqui, desse ponto que nós estamos lidando agora. O que são esses valores espirituais? São energias sutis que influenciam o comportamento de uma pessoa e afetam a moralidade básica nos campos da religião, política, ações sociais e em cada departamento do pensamento humano. Na sua essência, eles descrevem como conduzir uma forma correta. Vamos ver alguns desses exemplos de valores espirituais? Muitos deles nós já praticamos, mas vamos tomar agora consciência quão importante é a sua prática. Primeiro, cooperação, boa vontade, tolerância, inclusão, senso de responsabilidade pessoal, senso de justiça social e inofensividade. Então, nós percebemos que esses valores passam a ser extremamente importantes nesse momento crucial que nós estamos vivendo. Um momento adequado para essa prática. Temos tempo para refletir, tempos para meditar e tempo para recriarmos nossa visão de quem nós somos efetivamente. Através da prática desses valores, os buscadores espirituais
facilitam seu próprio desabrochar espiritual e tornam-se modelos para outras pessoas, exemplos de pessoas humanas, corretas, honestas e homens de boa vontade. Quanto mais pessoas abraçarem e viverem esses valores, eventualmente eles irão resultar numa mudança de paradigmas na consciência humana, de forma que a humanidade será reorientada no seu hábito de reagir emocionalmente. A humanidade passará a ter uma atitude mais mental. E essa compreensão racional irá subsequentemente direcionar a humanidade para as práticas das relações humanas corretas. Ou seja, resumindo, os seres humanos, a partir desses novos valores espirituais, vão ter condições de expressar o amor no seu sentido mais profundo, não somente com todos os seres da natureza, com o meio ambiente, com os outros e com tudo que existe no cosmos. Como é que nós despertamos para o caminho espiritual? Em primeiro lugar, a alma tem urgência, a alma tem pressa, nossos dias são contados. Então, precisamos rapidamente integrar nossa personalidade. E Buda nos deixou um ensinamento que é o seguinte: a morte é certa, mas a hora da morte é incerta. Então, o professor Hopper começa fazendo a seguinte pergunta: quem é você? Quem é você? E nos mostra essa figurinha aí de Alice, estupefata, pois quem faz essa pergunta para ela é uma lagarta. Essa é a história de Alice no País das Maravilhas, e através também do vidro refletor. Histórias de Alice imersa em um sonho e também como nós está buscando despertar. Para sua informação, Lewis Carroll, o autor, ele era teosofista. E para quem não sabe, a palavra teosofista significa um buscador da verdade. Então, todos nós que estamos querendo saber quem nós somos e o que estamos fazendo aqui, etc., somos, na sua essência, teosofistas. Inicialmente, quando você decide fazer uma nova jornada, você tem que ter uma ideia de quem você é. Pois, de outro modo, você ficará confuso e sem qualquer direção a seguir. Então, nessa jornada, é fundamental que você faça essa pergunta frequentemente: quem sou eu? Vamos revisar de novo. Vamos para o papel. Vamos escrever nossa biografia. Vamos escrever nosso script. Vamos ter uma outra visão de quem nós somos, porque a cada dia nós estamos mudando, mas não percebemos. Então, olha a meditação vai chegar na segunda parte. Nós temos dever de casa para fazer. Mas vamos lá. Então, quando você faz essa pergunta, quem sou eu? No começo, a personalidade age como uma entidade separada. Ué, você não sabe quem sou eu? Eu sei quem eu sou. Expressando o seu eu, o eu sou assim, em tudo que eu faço, eu tenho meu jeito de ser, eu tenho minha existência própria, isso é minha personalidade. Eu sei quem eu sou. Mas, entretanto, essa personalidade não está integrada, ou está infusa pela alma. Assim, ela continua fortemente identificada com os veículos inferiores, na medida em que é influenciada pelos desejos físicos e pelas realidades emocionais oriundas dos variados desejos.
Então, é através de algo que chamamos de urgência da alma, a personalidade começa espiritualmente a despertar. E o interessante é que cada um tem esse momento especial. Não existe uma época certa. Pode ser na adolescência, pode ser na vida adulta, pode ser, precisa já nascer como criança já desperto, pode ser na véspera de ter que ir para uma UTI porque pegou Covid. Em que momento você desperta? Em que momento essa urgência da alma acontece? Isso é variado de pessoa para pessoa. Mas você começa espiritualmente a despertar quando você sente que precisa buscar compreender verdades superiores sobre si mesmo e sobre sua verdadeira natureza. Aí, nesse momento, você se torna o que nós chamamos de aspirante. Você aspira. A própria palavra aspirante significa alguém que faz um movimento para cima. Ele aspira a ter uma visão superior dele mesmo. Então, nesse momento do despertar, nós damos início ao caminho da liberação. Aí, depois de meditar durante algum tempo, através da percepção expandida do próprio aspirante, ele eventualmente se coloca no caminho, buscando cooperar plenamente com a vontade de Deus e com o plano da evolução. Então, estudar sobre sua espiritualidade, meditar, fazer seus deveres de casa, como eu falei, que vão ser passados durante a meditação. Eu sou uma daquelas professoras antigas que tinham dever de casa para fazer na parte da tarde, então vocês terão, não vai ficar um mês todo sem pensar por aí, enchendo a cabeça de pensamentos negativos, não. Durante esse mês, até o próximo encontro, vocês vão ter uma série de perguntas importantes a fazer, não é? Então, que bom que vocês vão ter um pouco mais de chance e tempo para conduzi-las. Então, o professor Hopper diz o seguinte, que ele vai compartilhar conosco algumas técnicas para superar nossos próprios obstáculos pessoais que existem não apenas na nossa mente, mas no nosso corpo emocional, também conhecido como corpo astral. E esses obstáculos são a que nos impedem de conhecer verdadeiramente quem somos e nos impedem totalmente de se unir com a consciência da alma. Então, nós temos que realmente, inicialmente, fazer esse primeiro trabalho, que é criar uma personalidade integrada. Então, eu queria que todo mundo concordasse comigo agora. Claro que tem aqui exceções no grupo. Tem pessoas que já estão a nível de alma e a nível acima de alma. Mas eu quero que vocês concordem o seguinte, que esse processo de integração com a alma é importante. Ou porque você passou por ele já, ou se não passou, ele é um convite que você não pode deixar para amanhã. Ok? Então, vamos compreender que quando nós usamos e chamamos a nós mesmos de alma, a gente não leva em consideração o processo de evolução que essa alma já fez no passado. Nós não temos acesso a isso. Portanto, podemos assumir nesse momento que estamos vivenciando um estágio desse processo. Nós estamos em uma daquelas 49 escadinhas, um daqueles 49 degraus daquela escada. Nós estamos hoje, nós trabalhamos no budismo muito com o aqui e agora, vivenciando um estágio nessa caminhada. Ou seja, ninguém está aqui começando do zero, tá certo? Nós já temos um acervo acumulado de virtudes e méritos. Esse é um momento de grande alegria para a gente sentir e perceber isso. Então, de onde é que vem? E esse estágio consiste de quê? Justamente esse estágio
ele é caracterizado por um momento em que você reconhece várias partes dentro de nós mesmos que precisam ser melhoradas. Precisamos ainda de certos acertos. A gente pode ter até estudado nas melhores escolas, ter tido uma boa educação em nossas casas, frequentado maravilhosas universidades, ter tido mestres espirituais, mas a própria alma vai lhe indicar que existem algumas coisinhas ali que a gente precisa rever. Então, e depois da gente reconhecer que partes são essas, nós temos por nós mesmos de buscar trabalhar como fazer isso. Ok, eu ainda tenho mágoas de pessoas. Como é que eu vou aprender a dissolver essas mágoas, meus ressentimentos? Então, você mesmo vai identificar que partes ainda precisam ser trabalhadas. Eu tenho um determinado vício, adoro comer chocolate. Ou eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho teimosia, eu tenho preguiça. Adoro televisão, não gosto de perder um capítulo da novela. Então, você identifica aquilo que pode estar tomando todo o seu tempo e deixando 0 minuto para você trabalhar a espiritualidade. E você acha que, não estou preocupado não, mas a vida é a nossa grande mestre, né? A vida é uma grande mestra para a gente e todo dia nós temos a oportunidade, através dos outros, de aprender algo a mais. Então, é um trabalho constante a jornada da alma. Essa jornada da alma foi estudada também no Ocidente por vários autores e é conhecida como a jornada do herói. Desde a época dos romanos, né, que temos o trabalho de Hércules, vários mitos, etc. Então, o professor David faz uma comparação aqui na nossa cultura com esse trabalho que foi desenvolvido por Joseph Campbell, conhecido como a Jornada do Herói. Esse trabalho ele conseguiu mapear 17 estágios que ele vai resumir, tá certo? Com relação ao tempo. No decorrer do tempo, ele vai tratar desses estágios, mas com outros nomes, outras terminologias orientais. Mas ele vai colocar aqui as principais características do trabalho de Campbell, desse herói. Primeiro, que existe o chamado para a aventura. O que é esse chamado? É um momento que acontece para o herói e muda seu centro espiritual de gravidade. Centro espiritual de gravidade. Convidando-o para um lugar desconhecido. Isso aconteceu também com Siddhartha, que tornou-se um Buda, né? Ele é chamado a sair do palácio e termina se encontrando com seus mestres e recebendo toda a transmissão dos conhecimentos. E foi uma longa jornada até ele se iluminar. Em segundo lugar, acontece um estágio importante, que é a estrada dos desafios aparece para você. Uma estrada cheia de desafios. Que é uma série de testes, tarefas ou provações que o indivíduo deve enfrentar a fim de iniciar a sua transformação. A ênfase aqui é que o buscador espiritual aprende como a transcender as limitações dos pensamentos e sentimentos na sua consciência, que o levam a deixar de lado o seu progresso espiritual. Ele aprende a ouvir com seus sentidos, tá? E através da purificação, ele eventualmente torna-se-á um instrumento para o serviço. Existe também um outro estágio chamado apoteose. O que é a apoteose? A apoteose é o ponto mais alto no desenvolvimento do processo interno espiritual, quando o herói morre para seu eu inferior, a fim de viver no seu eu superior. Ele move-se através do amor divino que brota nele, da compaixão e da sabedoria, porque ele já chega aí no ápice, né? A apoteose do herói. No final, o herói retorna ao lar,
segundo o script de Campbell, tendo atingido uma maestria sobre os reinos espirituais superiores, impactando o mundo físico material com a recém-adquirida sabedoria durante sua busca. No nosso contexto, ele compartilha sua visão com sabedoria, com indivíduos e grupos, para o benefício da humanidade, como um ato de serviço. Assim, para trilhar o caminho espiritual, o buscador espiritual tem que aprender a integrar as forças separatistas da sua personalidade, unindo-as, tornando-se uno com elas em sua consciência. Esse processo, então, concluirá o propósito da alma, capacitando a tornar-se um agente de serviço. Nós mencionamos que esses estágios existem também nas tradições orientais. Principalmente, são resumidos em 4. O caminho místico, o probatório, o discipulado e a iniciação. São os estágios de evolução. Na realidade, é a análise de como que você está trilhando o caminho. E descobrir quem você é na realidade. Quer dizer, o objetivo é o mesmo, da jornada do herói, feito aqui no Ocidente. Você tem que remover os obstáculos e distrações que o impedem de ver claramente e conhecer quem você é verdadeiramente. Então, para você, que a partir de hoje já é um buscador espiritual no caminho da liberação, você passará pelos seguintes estágios de evolução. O primeiro é o caminho místico, que é o caminho que envolve a devoção a uma pessoa, ou a um ideal, ou ambos. Pode ser um professor, um mestre espiritual, um guia, um guru, como eles chamam lá na Índia, ok? E você fica vários anos recebendo transmissões e orientações daquele professor. Depois, ou durante também o caminho místico, você passa pelo caminho probatório, que é o caminho da purificação. O processo de purificação é intensificado e você busca se purificar de qualquer coisa que impeça a sua alma de florescer. Qualquer coisa que seja um obstáculo para a sua alma. Qualquer coisa que você veio alimentando ao longo dos anos, tá certo? Determinados hábitos, vícios, formas de ser, de pensamentos, você vai fazer uma purificação mais intensa. No terceiro momento, você entra no caminho do discipulado, que representa um marco importante para o buscador espiritual, quando ele, na qualidade de discípulo, ele estabelece um compromisso sério com o caminho, em busca de uma transformação interior que o leve até o ápice. E, finalmente, ele entra no caminho da iniciação. No caminho da iniciação, esse caminho consiste de eventos raros e, geralmente, são precedidos por crises existenciais, que indicam que ele precisa de uma mudança de paradigmas. Pode ser até assim, uma pessoa que começa a tossir, descobre que está com câncer na garganta porque fumou 20, 30 anos. Opa! Isso é uma iniciação. Ele precisa parar de fumar, precisa se curar se quiser sobreviver. E ele vai ter um momento de ficar muito tempo parado na cama meditando para perceber quantas besteiras ele fez, porque foi informado sobre os perigos do cigarro, mas fez pouco caso. Então, todos nós, cada um passa por seus processos. Todos nós, sem exceção. Com exceção, obviamente, dos santos. Então, ele vai perceber, durante essas crises propiciadas pelas iniciações, que ele precisa mudar os paradigmas, a fim de obter uma nova e expandida percepção. Então, vamos ter alguns exemplos, alguns detalhes, sobre os detalhes desses caminhos.
começando pelo caminho místico. O caminho místico, ou do místico, envolve a aspiração e devoção a uma pessoa, causa ou ideal, como falamos antes. Tipicamente, podem ser encontrados entre pessoas que participam de grupos religiosos e devotados e podem permanecer nesse estágio durante muitas vidas. Podem também tornar-se artistas, poetas ou arquitetos. Quais são as principais características de um místico? Essa pessoa tem uma visão e pode atingir altos níveis de consciência, mas não sabem necessariamente como descrevê-los ou como retomar a esses patamares de consciência. Outros não querem necessariamente saber do que se trata. Outra característica de um místico é que são pessoas geralmente focadas na dualidade do emocional versus o mental. Eles preferem atuar com o emocional do que tomar decisões importantes sobre a vida dele ou deles, considerando aspectos mentais. Mas nós vamos falar mais tarde sobre isso, o professor David nos orienta. Eventualmente, ele vai alcançar uma vida quando o caminho místico não responde mais os seus anseios. Ele desejará expandir sua consciência e conhecer melhor sobre o seu caminho. Aí, nesse momento, ele estará preparado e será atraído para o caminho probatório. No caminho probatório, por que é chamado probatório? Ele vai ter que aprender a trabalhar com as forças e energias superiores, bem como assumir responsabilidade e autocontrole pelo que ele faz, pelo que ele pensa, pelo que ele sente. Então, no sentido, o seu eu superior, a sua alma, nesse momento do caminho probatório, já começa a guiar o seu crescimento a partir de fazer uma avaliação. A alma já está supervisionando e avaliando os aspectos que ele precisa mudar. No ponto de vista esotérico, ou seja, no ponto de vista oculto, sem dúvida alguma, é a parte mais difícil do processo que você passará, o caminho probatório. É o mais difícil. Nesse estágio, a alma deseja que a personalidade inferior e a consciência cresçam e expandam. A pessoa dará seus primeiros passos de forma séria, a fim de trilhar o caminho espiritual, começando a demonstrar controle sobre as tendências básicas da sua natureza emocional e seus desejos físicos. Através da urgência da alma, proveniente de impressões ou sonhos, o probacionário deve buscar sair da zona de conforto e enfrentar riscos, como superar um hábito recorrente, um vício, enfrentar um medo, realizando um esforço para crescer espiritualmente. Isso lhe indica que pelo menos agora ele começou a ser responsável e a praticar autocontrole dos seus pensamentos, sentimentos e ações, os quais devem pavimentar o seu caminho em prol de maiores expansões de consciência e serviço que ele almeja. Ele busca o quê? Atingir a maestria sobre as tendências inferiores, como, por exemplo, superar os glamours, as ilusões, e ele tem que passar por esse processo contínuo de purificação que, segundo os mestres, podem até durar vidas. Durante esse período, ele efetivamente começa, então, o seu trabalho espiritual, o seu estudo espiritual, a meditação, seguido de meditação. E é o que nós vamos fazer ao decorrer desse ano. A meditação irá ajudar a equilibrar e integrar a mente de forma que você possa expressar as qualidades da sua alma e o pensamento correto. Comentaremos mais tarde sobre a importância da meditação. Então, na sua essência, o caminho probacionário é um período de purificação, repetindo, necessário para estabelecer a calma nos nossos veículos inferiores e começar a demonstrar que
queremos e estamos adquirindo controle sobre nosso corpo mental, ou seja, os pensamentos que determinam nossas motivações, sobre nosso corpo astral emocional, que inclui os desejos emocionais, passando a negar os estados reativos, controlar as ansiedades, etc. E o corpo físico também começa a ser purificado e controlado. Exemplo, eliminação da gludice, dos desejos, bebidas, vícios, jogos, etc. Então, a purificação é um processo realmente essencial da caminhada. Mas temos que levar logo a partir de agora, logo no início, uma realização que nesse momento começando a trabalhar com os chamados reinos sutis. A gente começa a observar efeitos quando a gente só conhecia, ou talvez nem tínhamos parado para pensar sobre as causas. E nesse momento de transformação, o seu caráter começa a modificar. Aí, segundo os orientais, a purificação nos conduz à formação do caráter. Enquanto ainda estamos analisando o caminho probatório, temos que mergulhar um pouco mais nesse conceito-chave, que é a purificação. É um processo contínuo. Não é assim uma coisa assim, tipo, vou tomar um banho por dia, 2 banhos por dia, quando eu estou suado ou cansado. Não. Purificação dura não somente o tempo que você está consciente em vigília, mas os iniciados mais avançados também fazem purificações enquanto estão em estado gama, enfim, estados quase teta, dormindo, a alma está trabalhando e se purificando. Mas nós que ainda estamos começando assim a jornada, tá certo? Só teremos essa capacidade de uma purificação mais extensiva depois que nós passamos pela 4ª iniciação. Então, durante todo esse período de probatório, de purificação, nós seremos confrontados com pensamentos negativos e com tendências que, na medida que aparecem na nossa consciência, eles representam, na realidade, tudo aquilo que a gente deve purificar. Ou no nível mental, ou no corpo astral, ou no nível físico. E precisamos não somente identificar e controlar, precisamos nos libertar de qualquer coisa que não seja compatível com a natureza da nossa alma, conforme falamos antes, as chamadas ilusões ou glamours. Por quê? Porque especificamente essas energias são consideradas limitantes ou tendências inconscientes, das quais a raiva, o egoísmo e o medo, que previnem você de tornar-se inofensivo ou poder experienciar a unidade em completo alinhamento e integração com a alma. Juntas, essas energias limitantes constituem uma tendência inconsciente a prejudicar os outros e prejudicar o meio ambiente. Não estamos apenas falando sobre os métodos diretos de prejudicar ou ferir os outros, mas de coisas sutis, como avareza, comportamento egoísta, atitude passiva, agressiva. Ambos são extremos, considerados negativos no ponto de vista espiritual. Decepção, decepcionar os outros, a mentira, falta de gentileza e de compaixão. É por isso que dizem alguns que o Brasil é um país onde a gente tem chance de se iluminar rapidamente, porque a gente se depara com os maus exemplos diariamente e a gente começa então a se purificar e dizer, eu não quero ser como essa pessoa, o que ele está fazendo está errado. A gente apressa a nossa iluminação. Num país como o Brasil, acreditem se quiser. Bom, então, você começa a fazer afirmações, já dentro de técnicas que o professor vai passar para a gente, tipo, eu estou aqui para servir a mim mesmo e a minha família apenas. Eu estou aqui para servir o meu partido, a minha nação, a minha raça. É um pensamento familiar, não é? É frequentemente que a gente usa esse pensamento. Então, quando esses pensamentos ocorrerem, eles são exemplos
E estão dizendo para nós que a nossa personalidade está agindo separadamente da consciência da alma. Mas agora que nós estamos na qualidade buscador espiritual ou estamos no caminho probatório, a nossa personalidade tem que começar a trabalhar nos reinos sutis para ajudar a eliminar essas energias prejudiciais. E como vamos fazer isso? Usando energias opostas. Como, por exemplo, substituir o egoísmo pela cooperação. Desenvolver boa vontade, chegar junto e não pensar, aquele é problema dele, eu estou fora. Não, a gente chega junto. Meu irmão, posso lhe ajudar? O que eu posso fazer por você hoje? Você está com fome, está com sede? Precisa de uma carona? Isso aí seria talvez um pouco arriscado no nosso país. Enfim, mas ser inofensivo. Então, concluindo os comentários do professor Hopper sobre o caminho probatório, como falamos, é o segundo, depois do místico, é muito importante que você tome consciência que durante essa caminhada do caminho probatório, você estará reconstruindo seu caráter, adquirindo um novo senso de responsabilidade. Não somente com relação a si mesmo, mas com relação aos outros, a todos os seres vivos. Com relação ao planeta e com relação ao cosmos. Quando isso acontece, é uma das primeiras evidências que você está em contato com sua alma. Agora, você está praticando autocontrole sobre seus pensamentos, sentimentos e ações que irão pavimentar seu caminho para realizar maiores expansões de consciência e serviço altruísta. Resumindo, o que envolve essa construção ou reconstrução do caráter. Em primeiro lugar, aprender a ter autocontrole. Os pensamentos, sentimentos, emoções, como, por exemplo, superar os vícios nocivos e dominar a sua natureza inferior. Depois, tornar-se consciente das forças e energias que estão circulando ao seu redor e que lhe influenciam. E aprender a trabalhar com elas de forma responsável. Em seguida, desenvolver sensitividade para o mundo interno e para os planos superiores. Quando isso acontece de forma natural, nos tornamos obedientes às instruções e às recomendações dos mestres, dos nossos guias espirituais, os imprints que recebemos de Deus, dos seres superiores, mestres ascensionados e outros. E, finalmente, começamos a traçar a origem das nossas ansiedades profundas, dos nossos medos, da nossa raiva, entre outros. A gente começa identificando quando eles começam a se manifestar e por que isso está acontecendo. Você começa, então, a controlar a sua vida cada vez mais. Uma última pergunta. Qual o fator tempo necessário para essa integração e essa purificação? O professor responde. O caminho probatório termina aproximadamente com o que é chamado de primeira iniciação. E essa iniciação tem a ver com o nascimento do amor pela humanidade em seu coração. Então, na qualidade budista, eu gostaria de acrescentar que esse amor possa também se expandir
para todos os seres dos reinos inferiores, todos os animais, todas as plantas, o reino mineral também, amor pelo meio ambiente, pelo planeta Terra. Nós temos aqui um país riquíssimo, belíssimo, que a gente possa desenvolver esse amor pelo todo, que é o nosso planeta azul. Então, foi uma alegria muito imensa transmitir esses conhecimentos. Vocês tenham um bom horário, um bom break de 10 minutos. Vou pedir que se mantenham em silêncio, concentrados e sabendo ou sentindo que vocês que se matricularam nesse curso já possuem esse amor no seu coração. Pela família, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, colegas de trabalho, professores, parentes, amigos virtuais. O Brasil é um país cheio de amor. Nós somos um povo amoroso. Entretanto, com relação à nossa mente, precisamos ter mais autocontrole e purificar nossa mente, para que possamos evitar tantos desastres, tantas tristezas, tantos desencontros, e começarmos a escrever uma nova história para o nosso país. Um bom intervalo para vocês, e a gente se vê logo mais. Namastê.
Boa tarde, meus amigos. Que bom estar aqui com vocês hoje. Hoje é um dia muito especial, porque estamos oficialmente iniciando o curso de David E. Hopper, com a primeira transmissão pelo professor Tiago Cajaíba. Os outros 2 módulos anteriores foram introdutórios e maravilhosos. Procuramos dar as informações básicas para que vocês pudessem dar sequência ao curso. Então, hoje nós estamos fazendo nossa meditação, mas antes dela começar, eu queria fazer algumas revisões de alguns conceitos importantes, porque desde o nosso último encontro, muitas pessoas se inscreveram no curso. Nós estamos hoje com um número expressivo de participantes e eu gostaria de equalizar essa turma maravilhosa de brasileiros, não somente aqui, como também presentes na Europa e nos Estados Unidos. Então, falamos sobre a importância do alinhamento, qual é a postura correta que nós temos que ter, e todos vocês já mais ou menos entenderam sobre isso. Depois distribuímos handouts ou anexos, através de e-mails, e o primeiro deles tratou justamente do corpo físico etérico, onde vocês viram uma imagem clássica hinduísta de um ser que está meditando. Ele, obviamente, é uma imagem do corpo etérico, porque contém os 7 chakras clássicos e básicos do hinduísmo, são coisas que atravessam os tempos, fazem parte da sabedoria dos antigos. E esses chakras são importantíssimos, porque eles interagem, embora a gente não veja e a ciência não confirma, são eles que ativam, eles trazem o prana, eles processam o prana, a força vital da natureza, e entram em relação com as glândulas, principais glândulas do corpo. E aí levam a vitalidade do corpo a se estabilizar e a gente manter uma saúde estável. Ok, então, logo em seguida, nós trabalhamos também com outro handout, que foi a Constituição Humana, onde mostramos para vocês que nós somos, na realidade, temos uma constituição cétupla. Nós temos o corpo físico etérico, depois temos o corpo emocional astral, em terceiro lugar, o corpo mental, que se subdivide em inferior e superior, depois nós temos o corpo búdico, o intuitivo, o corpo átmico, o corpo monádico e o corpo divino, logóico ou logóico. Vamos trabalhar tudo isso no decorrer do curso. Muitas pessoas estão assim já ansiosas por algumas informações, fazendo perguntas, mas aí eu peço que vocês tenham paciência, que vocês vão receber no tempo hábil essas informações. E finalmente teve um outro handout, onde eu mostrei esse encontro, quando a personalidade se integra, esses 3 veículos da personalidade se integram, ela se torna trina, então ela alcança o objetivo. Entretanto, quando ela sente a alma como uma luz que desce e começa a orientar os seus caminhos. Então, é nesse momento de união que a gente poderia dizer começa efetivamente a jornada da alma, ok? Então, a gente percebe que existe algo além do corpo material e começamos a ter uma visão espiritualista, ao invés de simplesmente materialista de quem nós somos. Bom, depois estudamos também durante a meditação, como se tornar um observador. E essa é uma técnica que também consiste de 3 estágios. No primeiro estágio, que nós já praticamos, nós fizemos o chamado a observação mental, usando a mente cognitiva, se observando a si mesmo, dentro da sua mente o que está ocorrendo, se são pensamentos, se são sentimentos, se são tristezas, se são raivas, ou se a mente está alegre, calma, serena, tranquila. Você se coloca de fora e observa a sua própria mente. Então, essa é chamada uma observação mental. No segundo estágio, que nós também apresentamos já, é chamado o estágio da percepção pura. Então, esse estágio ele é um pouco mais complicado, porque nós temos que procurar identificar o conteúdo da nossa mente. Porque, a princípio, esses conteúdos vão vir, assim como ondas do mar, coisas positivas, coisas negativas, muitas informações da televisão, do vídeo que a gente assistiu, as crianças, muita coisa, um jogo de futebol. Então, para a gente focalizar e ter uma percepção pura, a gente precisa já ter consciência que existem
muitas informações correndo pelo nosso cérebro direito e esquerdo, e a gente precisa purificar essa percepção para que a gente possa acessar efetivamente quem nós somos no âmbito mais profundo do nosso ser. Então, nesse estágio, a alma é experienciada quando você atinge essa percepção pura. Você consegue perceber algo, uma energia muito forte, uma luz. Algumas pessoas veem luz, outras pessoas não veem luz, é uma ideação, mas enfim, a alma é experimentada como percepção pura. Então, você chega à conclusão que existe você que está observando e uma luz além de você. Então, essa luz é algo até então desconhecido, que você nunca tinha usado uma técnica específica para poder acessar. Então, essa luz também vai trazer para você a percepção pura, ou a pura visão, e também a consciência pura, para que você possa fazer certas práticas de discernimento, discriminação, etc. Ou seja, sem elucubrações mentais, sem emocionalismos, sem nenhum imprint físico, tipo, estou com fome, ou estou com sono. Não, você está ali atento, pronto, seu corpo receptivo, sua mente receptiva para fazer o trabalho. Então, a ideia que o eu existe, eu sou, e o seu nome, não desaparece. Você mantém, nesse momento introdutório da meditação, você mantém, porque inclusive é importante para o seu aterramento, você saber quem você é, quem está meditando, quem é o observador, tá certo? E também, você não perde nesse momento a dualidade do eu e do outro. Você está presente no momento e presente no meio ambiente, percebendo tudo que pode acontecer no meio ambiente, principalmente para quem tem filhos, família, pais, avós, etc. Então, a sua mente não se desliga completamente da realidade onde você está situado nesse momento. Então, nós vamos praticar hoje, nessa meditação de hoje, tá certo? O segundo estágio de percepção pura. E aí eu gostaria que vocês praticassem essa percepção pura nos próximos 30 dias. Vamos dar início, então, à nossa meditação. Vou fazer uma revisão rápida das principais etapas do alinhamento. Sente-se confortavelmente na postura de lótus, ou sentado numa cadeira, com os pés no chão, as pernas descruzadas. As mãos devem repousar sobre os joelhos, com o mudra da sua preferência, e observe se seus ombros e braços estão relaxados. Verifique como estão suas costas. Sua coluna pode estar ereta, mas seus músculos tensos e contraídos. Deixe sua energia fluir naturalmente, e assim não sentirá preguiça nem sono. Ao fechar os olhos vagarosamente, você sentirá uma maior imersão dentro de si mesmo. Mas algumas técnicas, as pessoas gostam de ficar com os olhos abertos. Se você pratica essa técnica, que eles fiquem ligeiramente abertos e focalizando para baixo no ângulo de 90 graus. É inclusive uma das técnicas usada pelos zen budistas. O maxilar também deve estar relaxado, juntamente com os dentes, os lábios juntos, sem pressioná-los. A língua deverá repousar no céu da boca, atrás dos dentes superiores, de forma a reduzir o fluxo da saliva, que pode afetar a sua concentração. O pescoço poderá estar inclinado um pouco para frente. Evite manter a cabeça voltada para o alto, pois isso irá causar desconforto e tensão nos músculos do pescoço. E agora, faça algumas respirações profundas, inspirando, expirando, usando ou não uma contagem de 4. Então, toda vez que você interfere na sua respiração, ela deixa de ser natural e passa a ser guiada pela mente.
Então, isso é chamado pranayama. Isso faz parte das técnicas de meditação, porque o pranayama ajuda a fazer essa purificação dos pulmões, que trabalha juntamente com o coração e junto com a mente alerta, todo o seu corpo possa estar voltado para o tema da meditação. Então, uma revisão rápida das etapas do observador mental. A primeira coisa, depois de toda essa preparação, é você mesmo se perguntar: eu agora estou pronto para fazer meu trabalho meditativo, eu estou totalmente concentrado para ser um observador mental, já verifiquei que meu corpo físico está bem, já verifiquei também, imaginando que meus chakras e nadis estão funcionando naturalmente, esse centro de energia, fluindo suas respectivas energias. E como é que está a minha mente? Minha mente está aberta, está serena, está tranquila, está perfeita. Então, a meditação pode continuar. Nesse momento, você vai continuar adotando a postura de ouvinte. Você vai silenciar tudo que existe por fora, todo e qualquer barulho, todo e qualquer pensamento interno ou externo, e você vai se considerar como ouvinte, um observador ouvinte. E durante esses primeiros minutos ou segundos, como ouvinte, algumas impressões ainda irão atravessar o seu mental. Alguns pensamentos. Você desliga. Apenas observe. Mantenha seu foco interior. Confirme sua percepção de que seus veículos da personalidade trina, o físico etérico, emocional, astral e mental, estão unidos. E também, na segunda etapa, perceba que existe uma luz que flui de cima em direção à sua personalidade trina, e essa luz transmite amor e sabedoria para a sua personalidade, promovendo saúde e vitalidade, bem como dissipando tudo que impede o seu bem-estar. Você agora está uno com a alma e começa a entender que você tem e entende como funciona sua vontade interior. Agora começaremos a fazer nossas reflexões, mantendo a luz da alma brilhando no topo da sua cabeça. Vamos fazer as seguintes perguntas. Será que eu entendi bem os objetivos desse curso? A importância de estudar esses conhecimentos milenares que me conduzirão ao conhecimento do meu eu verdadeiro? Ficou claro para mim que a evolução da alma representa a evolução da minha consciência individual e também da coletiva? Fez sentido para minha mente aberta os conceitos apresentados sobre a constituição cétupla humana e a necessidade de me concentrar esse ano na união da minha personalidade trina com minha alma? Ao aprender que a jornada da minha alma conduz ao caminho da libertação, isso faz parte dos meus planos espirituais? Quais são meus objetivos com relação a esse curso? Será que tenho alguma ideia sobre meu propósito superior? Será que eu já tomei consciência que preciso tornar-me uno com o Deus Criador? E tornar-me meu próprio caminho, na medida que eu vivo o meu dia a dia? Acredito mesmo que existe um plano divino para a humanidade? Qual a resposta do seu mestre interior?
sobre a ideia da existência de uma hierarquia de mestres ascensionados que conduzem nosso processo de evolução. Isso tem lógica? Ou posso sozinho ou sozinha resolver todos os meus problemas? Será que entendi bem o que são as relações humanas corretas? Que não se trata apenas de trabalhar com boa vontade, mas instigar também mudanças construtivas entre os indivíduos, comunidades e nações. Eu tenho curiosidade de aprender alguma coisa sobre os 7 raios. Raio 1, vontade e poder. Raio 2, amor, sabedoria. Raio 3, inteligência ativa. Raio 4, harmonia através do conflito. Raio 5, ciência e tecnologia. Raio 6, devoção e idealismo. Raio 7, ordem cerimonial. Uma vez que esses raios são provenientes do Sol e afetam toda a estrutura do meu ser, será que sou um reflexo de todos eles? Ou apenas aquela pessoa vista no espelho que ainda não aprendeu a discernir o verdadeiro eu? Reflita. Uma vez que tornou-se óbvia para mim a necessidade de conhecer melhor quem eu sou verdadeiramente, isso implica que tenho que desenvolver cada vez mais meus valores espirituais. A alma tem pressa no seu despertar e na prática desses valores espirituais, como cooperação, boa vontade, tolerância, inclusão, senso de responsabilidade pessoal, senso de justiça social, inofensividade ou outros. Qual ou quais desses valores irei me dedicar mais durante esse mês? Eu sinto que eu recebi um chamado. Agora preciso identificar se estou realmente no caminho místico, probatório, discipulado ou caminho da iniciação. Quem foi que lhe chamou? Quem lhe chamou foi seu mestre interno, que é o mesmo Criador do universo. Shanti. Ok, meus amigos. Foi uma meditação maravilhosa, muito rica. Vamos começar agora a voltar ao nosso estado normal, mexendo nossas mãos, nossos pés, virando a cabeça de um lado para o outro, imaginando que estamos rodeados por centenas de pessoas da boa vontade, servidores mundiais, anjos, arcanjos, seres de luz, mestres ascensionados. Como somos abençoados. E todos eles também estão abençoando a nossa alma por esse esforço que estamos fazendo. Pois essas energias que nós vamos liberar nesse momento, abençoando
toda a humanidade, colocando nossas mãos nessa posição de abençoar todos os seres do planeta, principalmente aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão tendo dificuldades, aqueles que estão desencarnando, e todos aqueles que ainda não sabem quem são verdadeiramente. Nós temos uma parte animal, material, e uma parte divina. Eu gostaria, então, de saudar a sua parte divina, o seu Buda interno, e dizer, para terminar, eu sou você. Eu sou você. Em Lakesh. Tenha um ótimo resto de noite. Quero ver todo mundo estudando. Dever de casa. Revendo, se precisar, 2 ou 3 vezes, as transmissões de Tiago Cajaíba, que são, na realidade, do professor David Hopper. E, no seu devido tempo, a maioria de suas perguntas serão respondidas. Mas, na realidade, as perguntas não terminam nunca. Precisamos de muitas vidas, porque a caminhada é muito longa. Mas ela pode ser uma caminhada alegre, prazerosa, frutífera, luminosa e plena. E quem chega até nós são as estrelas, é o infinito. Muita paz para vocês.